A paz seja convosco. Abre a tua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Estamos vivendo em um tempo difícil, estamos vivendo em tempos sombrios, estamos vivendo dias maus, aonde pregar o Evangelho, a sã doutrina, ela vai nos pedir nos dias de hoje coragem. Pregar o Evangelho no dia de hoje, nós vamos ter que realmente ser posicionados. Pregar a sã doutrina nos dias sombrios, dias maus que estamos vivendo hoje, gera coragem, temos que ter coragem. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13 e 4, Paulo diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aqui Paulo ele é tão categórico, Paulo ele é tão posicionado em falar ao seu filho na fé, Timóteo, que naquele tempo Timóteo ia viver dias sombrios, dias maus, ia viver dias difíceis, aonde ele ia ter que ter coragem, aonde ele ia ter que ter posicionamento, aonde ele realmente ia ter que pregar o evangelho verdadeiro, pregar a sua doutrina, pregar o que realmente Jesus Cristo veio até então ensinar. E então nós vemos que Paulo, o seu professor, o seu mestre, o seu pastor, aquele que estava discipulando Timóteo, fala para ele que naquele tempo ele ia viver tempos sombrios, dias difíceis, dias até então maus. Naquela época, naquele tempo, hoje não é diferente. Hoje o padrão do mundo está se levantando de uma forma violenta contra as Sagradas Escrituras, ou o Evangelho verdadeiro, ou a sã doutrina. Aqui ele vai falar que vai chegar dias que não suportarão a verdade, não suportarão os princípios, as leis de Deus, o que a Bíblia fala, o que o Evangelho orienta, o Evangelho de salvação, o Evangelho de cura, libertação, o Evangelho de renúncia, o Evangelho de reconhecer a nossa insignificância e conhecer o poder, a majestade e a grandeza de Deus, o Evangelho que confronta o pecador e o seu pecado, o Evangelho que faz você reconhecer os seus erros, as suas falhas e mudar. Este é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho que vai contra o padrão que o mundo estabelece, que os princípios e leis divinas do céu, de Deus, são diferentes do mundo. Se a lei do homem está sendo correta perante a lei de Deus, ok, vamos firmes. Mas quando o Evangelho vai contra princípios de homens, onde querem mudar as Sagradas Escrituras, aonde acha que pode acrescentar algo no meio cristão perante o padrão deste mundo, isso não tem conivência. Então, Paulo ele vai nos orientar que para quem ministra, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus vão viver, estamos vivendo nesses últimos dias, nos dias maus, nos dias sombrios, tempos aonde não suportarão o evangelho verdadeiro. Por quê? Porque no capítulo 3, se você olhar, capítulo 3, versículo 1, ele vai falar assim, ó: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Timóteo. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis,
irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham a aparência de piedade, negam o seu poder, afasta-se desses também. Então, Paulo, ele vai orientar Timóteo aonde ele ia enfrentar dias difíceis, aonde os homens eram ingratos, soberbos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes e amantes dos próprios desejos, dos próprios deleites, dos próprios prazeres e inimigos de Deus, inimigos do bem. Então hoje não é diferente. Hoje estamos vivendo um padrão do mundo aonde a sã doutrina confronta, aonde o evangelho confronta o orgulho, confronta a inveja, confronta os ímpios, confronta até então os desejos carnais. Então por isso que as pessoas não vão suportar ou não estão suportando o verdadeiro evangelho, onde confronta o pecador e o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas odeia, repudia o pecado. Então aqui, Paulo, ele orienta Timóteo a prestar atenção, a ser corajoso, a pregar a palavra, a pregar o verdadeiro evangelho, confrontando essas pessoas, confrontando este povo, aonde são amantes de si mesmos, ingratos, até então invejosos, insensíveis. Eles são caluniadores. Então, a sã doutrina, ela tem que sim, para pastores, líderes, mestres, tem que ter coragem de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho de mudança, o evangelho de renúncia, o evangelho do abandono, o evangelho de confronto. Então aqui, Paulo, ele orienta Timóteo que nos últimos dias o povo vai procurar pastores, líderes que preguem ou que falem coisas que vão até então acalmar o coração deste povo, até então passar a mão em cima dos pecados, das atitudes. Então aqui Timóteo, ele fala que os ouvidos desse povo vai começar a coçar de tanto nojo do verdadeiro evangelho, da sã doutrina. E que hoje estamos vivendo em tempos que muitos escolhem igrejas mais próximas das suas casas. Mas hoje nós temos que entender que nós temos que procurar igrejas mais perto do evangelho verdadeiro. Hoje estamos vivendo um padrão aonde tudo pode, aonde, se você for ver, tem muitos pastores aí, muitos líderes no YouTube, nas redes sociais, pregando, mas não o verdadeiro evangelho. O evangelho do confronto, da renúncia, da mudança, do arrependimento. E aí nós vemos então que estamos vivendo em tempos sombrios, tempos de, assim, muitos tremendos, muitos dias maus para quem realmente prega o verdadeiro evangelho. Porque até então, olha o tempo que Paulo está orientando Timóteo a se posicionar. Para nós hoje, nós vemos que estamos vivendo o tempo da Copa do Mundo, onde muitas denominações passaram até então o jogo do Brasil no seu local. Beleza? Mas o que realmente isso demonstra para o padrão do mundo? Será que há diferença? Será que há diferença do evangelho verdadeiro que pastores, líderes realmente zelam ou zelaram desde o tempo antigo, deram a sua vida para não até então sucumbir ao padrão deste mundo? Muitos homens da fé que a Bíblia fala perderam, deram a sua vida pelo evangelho verdadeiro, a sã doutrina, o evangelho genuíno, raiz. E hoje estamos vivendo um padrão de medo, onde
pastores, líderes estão querendo sucumbir para trazer o padrão do mundo para dentro das igrejas. Ah, porque não é muito agressivo. Não, a Bíblia fala, o santo e o profano não se misturam. A Bíblia fala também que até fuja da aparência do mal. O que está acontecendo com aqueles que se dizem que são filhos de Deus, que são homens e mulheres de Deus, pastores que estão sendo deixados levar pela opinião do povo. Preste atenção, deixe o Espírito Santo trabalhar o teu coração e o teu pensamento. Comece a orar mais, comece a buscar mais. Estamos vivendo tempos sombrios, dias maus, dias difíceis. Você que é pastor, você que é líder, você que se levantou para pregar o evangelho verdadeiro, se prepara que vai ser confronto acima de confronto. Estamos vivendo princípios da dor, estamos vivendo a agenda do anticristo, estamos vivendo o padrão aonde a sã doutrina vai ser rejeitada, aonde vão procurar, aqui fala, as fábulas, os contos, vão procurar líderes e mestres que falem ao seu coração. Então entenda, estamos vivendo tempos difíceis, aonde pastores, líderes verdadeiros, homens e mulheres de Deus posicionados, vão ter que ter mais coragem, vão ter que ter mais fé, vão ter que estar firmados na rocha de Jesus Cristo para pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho da renúncia, do confronto, da mudança de atitude, o evangelho que confronta o pecador e o pecado, o evangelho da salvação, aonde Jesus Cristo veio trazer princípios elementares que não há barganha no evangelho de Deus. Então, que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, fortalecer cada pastor, cada líder, cada homens e mulheres de Deus que estão posicionados a pregar essa doutrina, porque estamos vivendo dias maus, estamos vivendo dias sombrios, estamos vivendo dias aonde muitos não suportarão essa doutrina, procurarão mestres, procurarão líderes que preguem o que eles querem ouvir. E eles vão estar, nós estamos vivendo em dias que estão voltando, o povo está voltando a realmente querer as fábulas, os contos, e não o verdadeiro evangelho, não essa doutrina. Deus os abençoe e que o Espírito Santo fortaleça você, pastor, você líder, que está posicionado a estar realmente pregando a sua doutrina e não moldado ao padrão do mundo. Ore, jejue e busque. Deus os abençoe.